E aí, turminha, vamos lá mais uma aula de história. Hoje vamos falar sobre a viagem dos navios negreiros. Nós temos aí uma imagem de como era essa viagem dentro dos navios negreiros, como os africanos viajavam. Já já falaremos mais sobre ela. A viagem dos navios negreiros. Os africanos escravizados eram transportados nas piores condições possíveis em grandes navios, chamados navios negreiros. Homens, mulheres e crianças eram acompanhados e lançados nos porões, uns em cima dos outros, num local quase todo fechado e sem circulação de ar. Eles eram mal alimentados e tinham direito a pouca água. Por causa disso, muitos morriam durante a viagem. As viagens eram longas e chegavam a durar 4 meses. Vamos fazer a atividade aí da página 163, certo? Então, nós temos aí a primeira questão onde diz: observe a gravura produzida pelo artista alemão Johann Moritz Huygens. Tem aí essa gravura, onde a gente pode observar esse espaço aí, como eles eram transportados, como eles viajavam, de que forma, a vestimenta, tudo isso a gente pode observar nessa gravura. Então, vamos agora para a segunda questão, porque a primeira pede para a gente observar. Quem são as pessoas retratadas na obra de Huygens? Quem são essas pessoas que estão lá naquele navio, né? A maioria das pessoas são africanos escravizados. Há também pessoas que provavelmente são os traficantes de escravos, não é isso? De onde essas pessoas, aonde, aliás, essas pessoas estão? Onde, né? As pessoas estão no porão de um navio negreiro. Eles ficavam escondidos no porão. Como são as características desse lugar, desse porão? Não há janelas, apenas uma abertura por onde os africanos escravizados recebem comida e água. Não há escada para eles acessarem a parte de cima do navio, pois a maioria das pessoas dormem no chão. A gente pode observar isso na figura, né? Que eles dormem todos no chão. Quinta questão. Marque com X o motivo de algumas pessoas estarem em um andar intermediário, nesse andar aí de baixo. Será que é para que haja mais conforto aos africanos escravizados? Ou para acomodar mais pessoas e transportar mais escravos? Acreditamos que é a segunda opção. Sexta questão. Escolha 3 pessoas da gravura e circule-as. Em seguida, escreva o que estão fazendo e como estão vestidas. Essa sexta questão aí, vocês vão fazer, certo? E eu vou corrigir no livro de vocês. Tá ok? Agora nós vamos dar continuidade em como viviam os africanos no Brasil, certo? Através dessa imagem aí a gente pode ver, né, que eles trabalhavam muito, eles não tinham uma boa qualidade de vida, eles eram escravos e trabalhavam o tempo inteiro. A vida dos africanos no Brasil não foi nada fácil. Foram mais de 3 séculos de exploração do seu trabalho. Por muito tempo, os africanos escravizados foram levados aos engenhos, onde se ocupavam da produção de açúcar e dos trabalhos domésticos. Eles também foram a mão de obra na exploração das minas, nas fazendas de café e na criação de gado, e nos trabalhos urbanos. Então, eles trabalharam aí em diversos setores, como a gente vê, nas minas, nas fazendas de café, nas criações de gado, né? Os escravizados trabalhavam todos os dias da semana, sem receber salário. Eles não recebiam um salário em troca do serviço que eles faziam. Eles trabalhavam de graça. Em alguns engenhos ou fazendas, eles recebiam um dia para cuidar da própria roça e produzir seus alimentos. Então, quando o patrão era bonzinho, eles ainda recebiam lá um dia de folga. E esse dia de folga, eles tinham que trabalhar no cultivo da sua roça, na produção dos seus alimentos, que era que eles precisavam para se alimentar. O
trabalho era pesado e sob a vigilância dos feitores. Os feitores, eles eram pessoas que ficavam ali observando os escravizados e castigavam eles, né, caso eles não obedecessem às ordens dos senhores ou fizessem alguma coisa de errada. Aí são imagens dos escravizados sendo castigados quando eles erravam, quando eles desobedeciam. A primeira imagem a gente pode ver aí um escravizado amarrado a um tronco. Esse pedaço de madeira era fixado no centro da fazenda, onde eles eram amarrados ali, apanhavam até sangrar e que serviam de exemplo para todos os outros. Na segunda imagem a gente vê também, né, na fábrica aí de calçados, o escravizado também sendo aí castigado, né, dando aí a mão à palmatória. Aqui também outro tipo de castigo, eles eram acorrentados e passavam dias lá acorrentados, só tomando água sem se alimentar, sem nenhum conforto aí, ó, jogados ao chão, sem comer, sem roupa. Na imagem a gente pode ver que tem até ratos aí passeando pelo local. Agora a gente vai falar um pouquinho de como viviam esses escravizados, certo? Eles moravam em senzalas, eles vestiam poucas roupas, roupas de tecidos grosseiros, andavam sempre descalços e se alimentavam mal. Muitos escravizados moravam, aliás, desculpa, muitos escravizados morriam por causa da falta de estrutura e de higiene das fazendas, das senzalas, do trabalho exaustivo e da má alimentação. Então, eles trabalhavam muito. As senzalas, que eram os locais onde eles moravam, não tinham nenhuma estrutura, não tinham nenhum tipo de higienização e eles se alimentavam muito mal. Então, alguns até morriam por conta disso. O que eram essas senzalas, né? Eram locais criados próximos à casa dos proprietários, à casa dos patrões. No começo, lá no início da escravidão, eles eram construídos em espécies de barracões compridos, com paredes de barro e cobertos por sapê, com pouca ventilação. Com o tempo, né, com o passar do tempo, essas construções elas foram se aprimorando, elas passaram a ser construídas de madeira ou de pedra ou até de tijolos e coberta por telhas, que é como a gente pode ver na segunda imagem. Como era o interior dessas senzalas? Divisões internas separavam homens e mulheres. Não havia muitos móveis, apenas tarimbas, estrada de madeira para dormir, e jiraus, armação de madeiras para guardar objetos, ou pequenos cômodos para escravizados casados. Alguns casais tinham a possibilidade de ter um cômodo só para eles, mas não eram todos. A gente pode ver aí também, ó, que embora levassem uma vida muito difícil, os africanos escravizados conseguiam manter parte dos seus costumes e crenças. É o que se pode observar na obra, nessa obra aí, Jogo de Capoeira ou Dança de Guerra, do artista alemão Rugendas, que retratou diversas manifestações culturais de origem africana. Nessa imagem aí a gente vê um momento de descontração, em que eles estavam de folga e eles dançavam ou jogavam capoeira, e aí realizavam as suas crenças e os seus costumes. Reuniões como essa ocorriam nos poucos momentos de folga e aliviavam a situação de escravizados africanos e de seus descendentes. Quilombos, uma forma de resistência negra. Vamos falar um pouquinho aí dos quilombos. Os escravizados não aceitavam pacificamente a escravidão a que foram submetidos. Muitos fugiam, incendiavam as senzalas, agrediam os feitores. Grande parte deles fugia para as matas e fundava quilombos. Esses quilombos eram locais bem escondidos e protegidos no meio das matas. Os quilombos, eles não eram formados apenas por escravizados que fugiam, mas também por indígenas, homens livres e mestiços também viviam nesses locais. Nesses agrupamentos, as pessoas viviam em comunidades, cultivando o seu próprio alimento. Além disso, construíam sistemas de segurança feitos de paliçadas, que eram muralhas
de troncos de árvores fixadas na terra, ao lado um do outro, para se defenderem dos ataques dos colonizadores. Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão, rejeitando a cruel forma de vida. Os escravizados buscavam a liberdade e uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram na África. Um dos quilombos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, localizado aqui em Alagoas, liderado por Zumbi. Essa imagem aí do lado é a imagem do Quilombo dos Palmares, que é aqui em Alagoas, fica em União dos Palmares, na Serra da Barriga. E do lado temos a imagem do Zumbi. Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares, lutou muito pela liberdade dos escravizados. Vamos fazer aquela atividadezinha de casa, certo? No livro de História, nas páginas 116 e 167. 166 e 167, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.